Nós temos a alegria de receber à tribuna da casa esta noite o nosso irmão, amigo, trabalhador da Casa de Jesus, Fábio Iope, que discorrerá sobre o tema "O futuro pertence ao Espírito". Caros amigos, bom final de tarde para todos. É sempre uma alegria podermos subir a esta tribuna e podermos compartilhar algumas singelas reflexões sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, agora, à luz do Paracleto, do Consolador prometido, do Espiritismo. O lúcido codificador Allan Kardec, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece que o caráter, a identidade do verdadeiro espírita é aquele que realiza um processo de renovação moral, um difícil processo e reconhecido por domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Portanto, a partir do momento que o Espiritismo sai daquele degrau de um indicativo filosófico da minha crença pessoal na imortalidade, onde a minha concepção pessoal acredita realmente que a vida transcende os limites do túmulo, de que em verdade a vida ela está muito além do berço, do túmulo, de quando passamos a acreditar de que o mundo espiritual povoado pelas almas dos homens que aqui estiveram possam, a seu turno e a qualquer momento, é claro, se relacionar conosco, gerando consequências. A partir do momento, então, que este ser traz desse degrau filosófico a ideia de que há um Criador soberano, absoluto, de que criou e que nem por isso ausentou-se da criação, de que é capaz de se relacionar com a criatura e de que esse relacionamento gera consequências ponderáveis na existência de cada ser. A partir do momento que eu trago este material, deste degrau filosófico, e interiorizo no meu peito, o Espiritismo ganha um novo colorido. É aí então que o lúcido codificador aponta como o caráter do verdadeiro espírita, aquele que retira do indicativo da crença para vivenciar aquilo que o Espiritismo traz, quanto material didático, é claro, mas que, convenhamos, capaz de resgatar a nossa alma do lodo, do encharco moral do qual nos encontramos. Então, nesse sentido, o verdadeiro espírita é aquele que interioriza e realiza aquele difícil, afanoso trabalho de renovação pessoal. Aquele onde ele é pessoal, personalíssimo, e não podemos terceirizar, não podemos entregar a ninguém para que realize. É somente nós. É aí então que o Espiritismo nos apresenta um novo paradigma. O paradigma da fé raciocinada, aonde a imposição de ideias não tem mais vez, não tem lugar, porque o Espiritismo sabe que toda crença, quando ela é imposta a alguém, ela fere a dignidade, ela fere o livre-arbítrio, ela fere a liberdade de pensar, de conhecer-se e de compreender que fui eu que fiz algo ou deixei de fazer. É ali que o Espiritismo passa a atuar, então, colaborando. É por essa razão que, quando entramos na casa espírita, não enxergaremos ali um culto religioso, repleto de proselitismos e de palavras vazias e de promessas ainda mais vazias, para atrair corações e somar um número no censo de espíritas no Brasil e no mundo. Pelo contrário, o Espiritismo então simplesmente apresenta os fundamentos da fé raciocinada, para que cada um de nós
pegue esse rico material, se apazigue com ele, relacione este material conosco para realizar este processo de renovação moral. Não é por outra razão que o Espiritismo aparece exatamente no período da humanidade, quando o iluminismo ancestral cedia lugar lentamente ao positivismo de Augusto Comte. Um sistema filosófico onde tudo era provado em quatro paredes, onde o materialismo começava a impregnar-se no coração do homem como nunca antes visto. A ideia de um Jean-Jacques Rousseau de que os jovens, o homem, deveria aprender a pensar por si mesmo, se perdeu em meio às fases do próprio iluminismo. Ali então, em abril de 1857, ergue-se o espírito que tem um diadema espiritual sobre a cabeça, que tem a autoridade moral da fé e da religião no planeta Terra para tratar desse assunto. O codificador Allan Kardec, então ali em abril de 1857, apresenta um novo paradigma para a humanidade, o da fé raciocinada. Nos últimos tempos, a sede humana de saber o que existe além da terra tem feito com que o homem engendre as mais fantasiosas teorias concernentes aos mistérios do ser e do destino sobre o nosso orbe terreno, no afã de estraçalhar os véus espessos que cobrem os enigmas da sua evolução. Muitos foram os que descambaram para terrenos perigosos, onde encontram apenas os espinhos do ateísmo dissolvente. Esses espíritos, que torturados com os problemas da vida, aí se entregam à criação de engenhosos sistemas, afiguram-se-nos desesperados à porta da sabedoria, orgulhosos na sua impotência e na sua incapacidade. Muitos deles, anos e anos, persistem no mesmo trabalho e no mesmo esforço, alegando não terem encontrado o espírito, a alma, em suas indagações científicas, abandonando a vida material com um passado que os encobre pela atividade, bem intencionada, é claro, por eles despendida, mas desolados em reconhecendo infrutuosos os seus esforços, que outra coisa não conseguiram senão lançar a descrença e a confusão nas almas dos homens. Reconhecem então a insuficiência sensorial que lhes obstava a compreensão do verdadeiro panorama da vida no seu desdobramento universal. Sentem a exiguidade dos sentidos do homem carnal e a relatividade das suas funções, ao penetrarem no domínio das vibrações que se lhes conservam inacessíveis, chegando à conclusão de que as filosofias não podem ser substituídas pelas ciências positivas, e que sobre o mundo físico e objetivo paira uma região transcendente, onde a investigação não se pode fazer sentir a falta de elementos de ordem material. Grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Toda a imensa bagagem do progresso das civilizações não se fez sem o princípio espiritual. Dele, as menores coisas dependeram como ainda dependem.
do seu reconhecimento por parte de quantos habitam o orbe, advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. Esse tempo há de assinalar a época da crença pura e reconfortadora das almas, como manancial de esperanças. Só este surto de espiritualidade pode vivificar as construções religiosas combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria dos seus expositores, que, traindo os seus compromissos, se desviaram do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas materialidades. É assim que o benfeitor Emmanuel estrutura a sua ideia na obra que leva o seu nome. Ali ele intitula este pensamento de os poderes do Espírito. Curiosamente, ele chama a atenção de que nós temos uma bússola orientadora há muito tempo, mas que não nos damos conta, mesmo que venhamos a dizer que não a temos. A bússola do materialismo. A matéria, o bezerro de ouro ainda é o nosso norte das escolhas e das tomadas de decisão da nossa vida, da nossa existência. É assim que nós somos considerados seres livres. Conquistamos a liberdade diante da evolução antropossócio-psicológica. É assim que nos diferenciamos de toda a natureza. É assim que nós nos consideramos os seres racionais e inteligentes da natureza. É assim também que nós olhamos para a natureza, para os reinos, e encontramos ali a aranha tecendo a sua teia sempre do mesmo modo. Sempre da mesma maneira, ela não muda, ela não altera. Mas também percebemos ali a girafa, com o seu pescoço grande. Mas não encontramos nenhuma clínica para a girafa descontente com o pescoço, para diminuir o tamanho dele. Ali na natureza também encontramos a zebra e as suas listras, e nenhuma clínica de cirurgia plástica para retirar as listras da zebra. Mas com o homem diferente, o ser que se intitula pensante, aquele que coloca lá no livro bíblico, no livro Gênesis, que seremos a imagem e semelhança de Deus, no primeiro momento, ao olharmos no espelho, sempre reconhecemos o ser exterior. E ao reconhecer o ser exterior, queremos alterar a forma. Ali nós buscamos a mudança do fenótipo, esquecendo do genótipo. Significa dizer, sempre construímos fora aquilo que deveríamos construir dentro. É assim que nós aumentamos partes do corpo, diminuímos outras. É assim que nós pintamos, perfuramos o corpo. Enfim, é assim que nós temos a liberdade de fazer o que bem entendermos com o nosso próprio corpo. O fato é que nós somos livres, apesar disso, para colher tudo aquilo que plantamos. Independente do tipo de plantação, nós seremos livres para colher. O problema é que a colheita é obrigatória. A maneira com a qual iremos colher cabe à nossa liberdade, ao nosso livre-arbítrio. Bem, teremos de colher. É assim que nos encontramos hoje, então, discutindo em rede nacional qual é a prioridade de uma cor, enquanto a lágrima humana é incolor. É assim que nos encontramos hoje discutindo o que é certo e o que é errado dentro da moralidade para os outros, enquanto a ética é construída primeiro em nós. Enfim, é o paradigma materialista ainda como rédea da nossa existência. Mas não é de hoje. Não é de hoje que o homem se perde em meio ao bezerro de ouro. Na época, no livro Êxodo, é claro, enquanto Moisés subia na montanha para receber as leis, o homem se perdia diante daquilo que brilhava aos seus olhos. Mas hoje também nos perdemos diante daquilo que brilha aos olhos. Quantas vezes realizamos concessões familiares
para adquirir algo? Quantas vezes realizamos concessões ao qual a nossa família irá suportar a nossa decisão pessoal simplesmente para ter algo? Deixamos o ser de lado. É assim que o Espiritismo aparece, então, em meio ao positivismo, pendendo para o lado oposto, demonstrando que não são crenças impostas que farão um ser renovado. O fato é que o paradigma do pensamento materialista nasceu para morrer. Em verdade, ele já nasceu morto. Somos nós que retiramos ele, pintamos ele de púrpura, para brilhar diante dos olhos, para nos atrair. Porque ele nasceu morto. É importante pensarmos um pouco sobre isso. Se nós olharmos um pouco para a história humana, lá no século V, VI, antes de Cristo, aparecem então dois grandes pensadores. Leucipo, um dos grandes mentores do atomismo da filosofia grega, passa a olhar para a matéria e dentro do pensamento filosófico começa a chamar a atenção do homem. Ei, essa matéria que você dá valor, as esculturas que nós esculpimos, em verdade não existe. Leucipo chama a atenção e passa a dizer que a matéria é tangível e visível. A nossa bússola é formada de partículas infinitesimais, e que a semelhança de sementes, grãos jogadas ao solo, que pombos comem e se juntam em bandos, essas partículas se aglomeram, se aglutinam, se juntam para dar visibilidade e tangibilidade à matéria. Então significa dizer para o pensamento deste atomista, que deu origem ao materialismo, de que a realidade, diante dos olhos humanos, é parcial. Mas foi seu discípulo Demócrito que aprofunda essa ideia e diz então que essas partículas, a qual ele chamou de átomos, era a base da matéria. E eram tão pequenas, que as nossas mãos não podem tocar, os olhos não podem ver, não podemos sentir o sabor, a não ser, depois que elas se aglutinem em um caso muito especial, a qual ele narrou de maneira simbólica, como se um vento batesse sobre o solo empoeirado, as partículas de poeira se levantando, aquelas que se cruzam e se tocam e se juntam. É assim que aconteceria com os átomos, formando então a semelhança de um quebra-cabeças, que tem posição correta e a peça certa, a se juntarem para formar a matéria visível. É claro, estamos a 5 séculos antes de Cristo. Alguns anos depois, Lucrécio, em De Rerum Natura, em meio a um poema, diz: o universo foi criado por Deus, mas Deus se ausentou. Há um vazio incomensurável, mas também há os átomos. E nós somos feitos de átomos. O problema é que não há lugar para a alma e nem para Deus. Ali Lucrécio, junto com alguns outros pensadores da sua época, então dizem que os átomos percorrem linhas retilíneas, paralelas e uniformes, mas diferenciando-se pelo peso, há um desvio na rota chamado declinamen na filosofia. E esse desvio na rota fazem com que ocorra um choque. E esse choque, então, a aglutinação. Bem, passam-se os anos. A escola de Nyaya e de Vaisesika, lá no hinduísmo, fala a mesma coisa. A ideia do atomismo percorre o mundo inteiro. Os anos passam e aparece então o governador espiritual da Terra em pessoa. Aquele que com o seu pensamento almo, insondável, ao mentalizar no fluido cósmico, passa a atrair através do seu pensamento a poeira que foi ejetada pela explosão de uma estrela, que daria origem ao nosso Sol, para que depois de milhares de anos a Terra aparecesse. Este ser veio ter entre nós, falou o Evangelho no silêncio estrondoso do comportamento,
mas porque não brilhou diante das mãos e dos olhos, crucificamos. O fato é que se passam muitos e muitos e muitos séculos. Chegamos ao século XIX, agora há pouco tempo, e eis então que um único cientista audacioso, chamado John Dalton, um britânico, dentro das suas pesquisas em laboratório, apresenta a primeira teoria matemática corpuscular da matéria. Era o pensamento de Leucipo, de Demócrito, agora ganhando vida às mãos dos homens. Ele cria a primeira tabela periódica, havia à época apenas algumas descobertas dos átomos, diferenciou ele pelos pesos atômicos, enfim, um novo paradigma para a matéria se iniciava para o homem. Século XIX. O fato é que o coração já desregrado instaurava o positivismo. Eis que aparece o Espiritismo, 1857. E um espírita, um homem respeitado no mundo científico, William Crookes, descobre o estado radiante da matéria. Agora a matéria já não é mais indivisível. Agora a matéria que tanto nos chama a atenção já não é mais aquilo que conhecemos. Porque a matéria, que antes era chamada de átomo, agora era capaz de emitir raios visíveis. Energia em forma de luz. Era o precursor da televisão de tubo. Quando pegavam alguns átomos em especial dentro de um tubo, sob uma pressão especial, sob a aplicabilidade de uma energia especial elétrica, emitia raios. Surge a nossa televisão de tubo. Aquilo que não vemos é capaz de produzir uma imagem. E a matéria, uma grande incógnita para a ciência. Anos depois, Röntgen aproxima-se das pesquisas desse espírita, William Crookes, e descobre que a matéria não emite apenas raios visíveis, mas raios invisíveis. E profundamente poderosos, tão poderosos que atravessavam a matéria concreta. Eram capazes de atravessar uma parede. Era a descoberta do raio-x. Mais um abalo no mundo científico. Agora aquilo que chamamos de matéria tem um estado que não podemos sequer compreender. Imponderável, até mesmo para os cálculos matemáticos. O estado radioativo da matéria, essa emissão de radiação começa a chamar a atenção dos pesquisadores. Henry Becquerel, Madame Curie, Ernest Rutherford olham para o estado radioativo do rádio, do urânio. Decaimento de partículas, o núcleo atômico perdendo massa durante milhares de anos e se transformando em outro átomo. Que história é essa na natureza? Que o urânio pode se transformar em chumbo? Aparece Enrico Fermi, o italiano. O italiano é sempre assim, meio brabo mesmo. E ali ele pesquisa o estado radioativo do decaimento beta e se transforma no pai de uma das 4 forças do universo. A força fraca. Falando das explosões dos neutrinos do interior do átomo, nos bósons W e Z. Ali, antes do século XX, a matéria já não tem mais nada a ver com a matéria que nós pregamos hoje. Estamos atrasados. Estamos perdidos no tempo e no espaço, dentro do peito. O fato é que chegamos no século XX e as comportas do mundo espiritual se abrem a um grupo de missionários. Na vanguarda, Albert Einstein, Max Planck, Gerhard Casimir, Werner Heisenberg, Max Born, Niels Bohr, Linus Pauling, John von Neumann, Paul Dirac, tantos outros, realizando pesquisas exatamente neste estado da matéria. Max Planck apresenta a teoria do quanta, demonstrando que a energia eletromagnética é formada de pacotes de energia. O que é um fato curioso.
A luz que nos faz ver, a luz que nos permite enxergar objetos que nos chamam a atenção e que nos faz apaixonar, é formado por algo que a nossa matemática relativista não pode conceber, porque fóton não tem massa. Não tem. Como algo que não tem massa, que não ocupa lugar, pode ter uma ação direta na nossa existência. Albert Einstein descobre o estado fotoelétrico da matéria. Os fótons incidindo sobre placas metálicas e retirando elétrons. Aquilo que não tem massa, retira aquilo que tem massa. Werner Heisenberg descobre então algo interessantíssimo. Ele olha para o átomo e percebe que o elétron, ora é partícula, ora é onda. 2 estados ao mesmo tempo. Mais do que isso, ele começa a analisar e aprofundar a sua visão intraatômica e descobre então de que não podemos olhar para o interior do átomo ainda. A sua teoria da incerteza. Por quê? Todas as vezes que iluminamos o átomo, nós sensibilizamos o movimento dos elétrons. Ele se altera. Eis então a mecânica quântica aparecendo. Ele é o pai da mecânica quântica junto com Max Born. E hoje nós vemos pessoas dizendo sobre o estado quântico da matéria, como que nós podemos fazer prece quântica, etc, etc, e a ciência demonstrando que sempre que pensamos e analisamos o estado quântico, já alteramos ele. Ou seja, passamos a olhar para a matéria de probabilidades, e não mais algo tangível às mãos. Ele sobe no palanque em 1932, ao receber o prêmio Nobel. Heisenberg diz o seguinte: no primeiro gole do copo da água das ciências naturais, torna o homem ateu. É claro. Sempre buscamos as respostas e somos bons para dar respostas. Mas diz ele no final do seu discurso, é no final do mesmo copo que Deus aguarda. Max Planck, quando recebeu o prêmio Nobel, falou algo muito parecido. Ele disse assim: para os religiosos, Deus está no princípio de todas as coisas. Para nós, os homens deveras de ciência, no final de toda a reflexão. É claro. Demonstrando que há uma lei perfeita e imutável na base de tudo. Os anos passam. Chegamos no ano de 1954. Um grande geômetra chamado Buckminster Fuller, um americano, apresenta uma complicadíssima equação de equilíbrio vetorial, hoje usado na arquitetura. No ano de 1997, na Universidade de Cambridge, descobriram que as equações desse homem respondiam todas sobre como se forma a forma geométrica do vírus, demonstrando para os nossos olhos que há uma lei por trás, que impulsiona e que mantém tudo em equilíbrio. Mas guardem essa data, porque ela é especial. 1954. 1954 recebe o Prêmio Nobel de Química, Linus Pauling. Ele apresenta matematicamente comprovado o pensamento de Leucipo, Demócrito e Lucrécio. Os átomos se aproximam, se aglutinam, formam a matéria visível por um processo de afinidade eletrônica. Uma carga elétrica no átomo faz com que ele tenha mais ou menos afinidade que o outro. Uma carga elétrica formada por algo que não tem matéria. Recebe o Prêmio Nobel, 1954. No ano de 1954, o espírito André Luiz escreve uma obra pelas mãos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Nos Domínios da Mediunidade. Uma obra, convenhamos, extraordinária. Mas o prefácio coube a Emmanuel. Coincidência ou não, no dia 3 de outubro de 1954, Emmanuel escreve o prefácio.
150 anos de Allan Kardec. Coincidência ou não, aniversário dele. E vejam o que Emmanuel diz. O veículo carnal, o nosso corpo, agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos, físicos, geômetras, matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. O futuro pertence ao Espírito. O que nos dá a plena convicção de afirmar, sem dúvida nenhuma, de que nenhum de nós sofre, nenhum de nós entra pelas estradas resvaladiças da depressão, às portas do suicídio por problema de materialismo. Materialismo é consequência de uma causa. A causa é o coração adoentado. A causa é o coração do homem com a bússola desregulada de um norte que de fato não existe. Aponta para qualquer lugar, a não ser para os interesses pessoais. É sempre a cogitação pessoal ganhando força. E assim o homem se perde. E assim então a rédea diretora da vida já não está mais nas suas mãos. Ele acha que está. Emmanuel escreve o capítulo 147 do Fonte Viva. Lá no final dele, após ele intitular o capítulo de Refugia-te em paz, ele diz assim: há sentimentos que perambulam dentro de ti por milênios, sempre os mesmos. Vai do teu coração ao cérebro e do cérebro ao teu coração, incapacitados à luz espiritual. E assim nós perdemos a rédea da vida, passamos a andar na vida como mortos. Morto e cadáver têm uma certa diferença. Cadáver é carne sem vida, morto é aquele que se ausenta da vida. É aquele que acha que está vivendo, mas na verdade não está. Ele está sobrevivendo diante de si mesmo. Não sabe quem é, não sabe o que deseja, não sabe o que gosta, o que desgosta. É bom para dizer o que é bom para os outros, mas o que é para ele não sabe. Não sabe. É só fazer uma pergunta bem simples. Por qual razão você veio na casa espírita hoje? O que te trouxe aqui hoje? A cura do corpo físico é nobre, mas você vai desencarnar. A morte é algo eficiente e eficaz. Vocês já perceberam? Ninguém morre pela metade. Hoje é só o braço. Mas também ninguém nasce pela metade. Hoje é só as pernas. Demonstrando para nós que essa mesma lei perfeita age na nossa existência. O que te fez vir na casa espírita hoje? Será que estamos presos ainda aos dogmas da Idade Média? De um materialismo pueril e dialético? Da imposição de ideias, agora sobre nós? Não, eu sou espírita, eu vou lá assistir palestra. E aí? O que eu faço com o material que está nas minhas mãos para reflexão? Especialmente para aqueles nós, trabalhadores. Mas tudo isso eu já sei. Bom, se tu já sabe, está construindo algo? Será que nós paramos e olhamos para nós mesmos e nos perguntamos o que eu estou fazendo na casa espírita hoje?
Mas eu vou aprofundar a reflexão. Olha para a tua vida. Olha bem para as circunstâncias que te trouxeram até aqui hoje. Se você pensa que você foi bom na encarnação passada, imagina como você é hoje. Você não foi melhor do que isso. Olha para a tua vida. Olha o que te trouxe aqui. Se pergunte, se por um acaso eu fosse retirado agora do mundo, que falta eu faria? Que falta eu faria? Jesus chamou a atenção para isso, Lucas 12, 20. Capítulo 12, versículo 20. Hoje pedirão a tua alma, e o que tens feito para quem será? Toda a construção social, familiar, profissional partiu antes de uma construção pessoal e intransferível. Imagine que você se ausentasse da vida. Não vamos nem supor desencarnar. Só que você pudesse agora ser telespectador da própria existência. Que falta você faria? Que falta? Porque é muito fácil você olhar para a pessoa que você ama e pensar assim, se ela desencarnar, estou perdido. Vai acabar o meu chão. Vai acabar a diretriz segura que eu tenho na minha existência. E você? E você, se você saísse daqui hoje, que falta você faria para os corações que estão à tua volta? Emmanuel escreve um capítulo chamado Assim Será. Eu vou ler alguns trechos que é para aprofundar a reflexão aí, para que você não pense que você é um inútil, um desvalido, para que você não pense que você é alguém aquém da humanidade e que você não faria falta alguma. Emmanuel diz assim: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Posse. A gente gosta de posse, de ter. É de ter coisas, mas é de ter conhecimento. Quem nunca entrou em contenda filosófica para saber quem sabe mais? É só você abrir o Facebook hoje. Mas se não fores senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio passará de simples introdução à loucura. É claro, você não tem a bússola. A bússola é você mesmo. E aí você passa a peregrinar em círculos sobre você mesmo. Como um cachorro atrás do rabo. Você não sabe onde começa, onde termina o teu espaço, a tua liberdade, como você tem que pensar, como você não deve pensar. Amadurecimento. Multiplicarás em torno dos teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Não tem nada a ver com o corpo, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Tem uma história que eu acredito que todos conheçam. Foi escrita por um homem que leva um pseudônimo de Lewis Carroll. Charles Dodson é o nome do escritor. Ele escreveu Alice no País das Maravilhas. E é um tanto quanto curiosa essa história da Alice. Cabe a reflexão. Em um dado momento, Alice, lá nas suas reflexões de um mundo perfeito, real, perfeito, imperfeito, ela encontra um gato, a qual ela apelida o gato. O gato gosta do apelido. E então ela pergunta para ele assim: o senhor poderia me ajudar? Ela diz: pois não, no que posso ser útil? Aí ela diz assim: essa estrada que eu estou caminhando, para onde dará? E aí o gato faz a pergunta da nossa vida. Presta atenção na pergunta.
Para onde você quer ir? Para onde você quer ir, meu irmão? Aonde? E aí ela responde: eu não sei. Eu não sei aonde eu quero chegar. E aí então o gato arremata, dizendo: olha, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E assim a gente se perde. Assim a gente se perde e destrói a família, destrói amizades. Assim nós nos perdemos em contendas filosóficas à semelhança do sacerdote e do levita da parábola do bom samaritano. Ali de quem está certo? Rosa, azul, vermelho, preto, laranja. De quem está certo? E a lágrima do homem sem identidade, sem identidade. Quem color ali ao lado? Ali. Para onde você quer ir? É por essa razão que quando nós olhamos para o nosso corpo, nós espíritas, precisamos tomar tento e atenção de que isso é apenas uma expressão daquilo que somos. O mecanismo da qual podemos nos relacionar aqui no planeta Terra, com o objetivo supremo de colaborar para a nossa edificação pessoal e alheia. E alheia. Lá no livro Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16, o anjo da igreja de Laodiceia, é um nome meio complicado, faz uma advertência a essa igreja. Eram 7 igrejas, não vamos entrar na ideia simbólica, metafórica da linguagem apocalíptica, mas o fato é que o anjo da igreja de Laodiceia chama a atenção e diz assim: oxalá fosses quente ou fostes frio, porque tu não és quente, não és frio, Deus há de vomitar-te. É uma linguagem forte. Quem não conhece pessoa morna na vida? Todos nós conhecemos. E aí, como vai o casamento? Olha, ruim com ele, pior sem ele. E o emprego? Ai, não sei, eu estou pensando em desistir de tudo. Estão exigindo demais de mim. Estão exigindo dedicação, nossa. Atenção, ética. Quem não conhece o amigo morno? Aquele que vai te dar um abraço assim, chega meio de ladinho, sabe? Parece Balneário Camboriú, 38 graus. Isso é símbolo para dizer que nós também somos mornos na vida, não temos decisão. Se é para melhorar, enfrentemos no peito. Abrir o peito diante das circunstâncias da vida do jeito que ela é, da maneira da qual ela se apresenta. Porque senão iremos nos perder novamente no materialismo. Iremos nos perder novamente naquilo que já conhecemos. Iremos nos perder diante daquilo que os olhos podem perceber e as mãos podem tocar. E é assim que os corpos esbeltos ganham prioridade sobre corpos semi-esbeltos. É assim que a cor do dinheiro hoje foi desvirtuada na sua concepção básica do valor do que significa dinheiro, para se transformar em poder sobre massas e sobre consciências. Enfim, somos nós ainda que não nos perguntamos, mornos que somos, o que eu quero da minha vida? Para onde eu quero ir? O que eu estou fazendo hoje me levará aonde? Afinal, somos seres inteligentes, de razão, de raciocínio, gestores da própria existência. Que falta você faria se você saísse hoje daí de onde você está? Se você se ausentasse, que falta faria? Toda, é claro. Toda a falta do mundo. Sabe por quê? Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos um capítulo que está ali logo no início, impressionante, chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E a gente sempre se perde na reflexão de que o universo tem tantos planetas.
Cada estado de consciência é uma morada. Cada estado no qual você vegeta ou se alimenta de mel, na área do sentimento, é uma morada. O orbe planetário é apenas a expressão daquilo que os espíritos ali vinculados demonstram de âmbito moral. Há muitas moradas na casa de meu pai. Mas vamos pegar essa reflexão rápida. Se nós olharmos para o universo, até o ano de 2016, estavam catalogadas 200 bilhões de galáxias. Descobriram um erro de cálculo. E aí então corrigindo disseram assim, não, 200 bilhões está errado. Entre 5, 6 trilhões. Mas há quem diga que possa atender a quintilhões. Para você entender o quanto é grande esse número, se você começar a contar hoje de 1 a 1 quintilhão, você vai demorar 60 bilhões de anos. Bem, você vai precisar aí de 4 vezes a idade do universo para terminar de contar. Então você imagina isso, repleto de corações, de espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Agora você olha para um planeta pequeno, chamado Terra. Ali há 3 milhões de espécies, em todos os reinos. O ser humano é uma espécie. Dessa uma espécie há entre 7,5 e 8 bilhões. Você é um. O que te leva a pensar que você é o centro moral e intelectual de tudo? De que aquilo que você pensa sobre a política, sobre a sociologia, sobre a economia, vai corrigir o problema da humanidade. Vai estar de acordo com a lei divina, perfeita e imutável. O Espiritismo nos ensina que há muitas moradas na casa do meu pai, é um convite à humildade. Mas, por outro lado, ele nos ensina algo avassalador. De que se existe tudo isso, significa que Deus, o Criador, ama aquilo que é diferente. Cada um do seu jeitinho, do seu modo, da sua cor, do seu aroma. Imagine então um jardim com tudo isso de pessoas. 5 quintilhões. Cada uma tem um aroma, um perfume especial. Quem já foi no jardim sabe que nenhum perfume se mistura com o outro. Então significa dizer que Deus te ama sim. Do jeitinho torto que você é. Do jeitinho meio manco moral que você é. Que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, modelo do homem ideal, gosta de você do jeito que você é. Eles estão esperando de nós algo mais. De que nós venhamos a nos gostar do jeito que somos, não que o outro goste de nós. O outro gostar é consequência. Uma vez nos gostando, mostraremos e ampliaremos o nosso aroma, o nosso perfume para todos, onde formos estivermos. É assim que o futuro pertencente ao Espírito nos chama diretamente a atenção. Nos chama a olhar para quem somos e a perceber que o corpo é apenas um veículo transitório, momentâneo, que se bem utilizado, nos dará tesouros, onde as traças não podem comer, não podem se alimentar, e nem a ferrugem corroer. Nos darão alimento para nós mesmos por toda a eternidade, porque nenhum anjo foi feito de cristal. Nenhum. Eu encerro a nossa reflexão, citando, é claro, Paulo. Paulo, lógico, afinal de contas, ele conheceu o farisaísmo dogmático, ele conheceu a imposição de ideias, ele conheceu a dor de matar o coração alheio. Depois da sua conversão, é claro, ele escreve uma epístola à comunidade de Corinto, e escreve assim: como se conhecerá o que se toca com a flauta e com a cítara? Me deixa essa pergunta. Como se conhecerá o que se toca com a flauta e com a cítara? É assim, nós materialistas somos a flauta. A flauta é aquele instrumento de sopro
que para você emitir uma nota musical, você precisa realizar um esforço por dentro. Você precisa comprimir o teu peito, os teus pulmões, para que algo de dentro de ti saia. É por essa razão que hoje para nós o trabalho no bem é difícil. É dolorido. Dói às custas de lágrimas. É a flauta. Uma vez deixado de assoprar, a nota se perde. Agora a cítara é diferente, é um instrumento de corda. Uma vez dedilhado a corda, ela continua vibrando sem o dedo estar ali. Quando passamos a ter um outro norte, um norte chamado Jesus, Espírito imortais que somos, passamos a emitir uma vibração semelhante à cítara, à corda, que uma vez sensibilizado, continua vibrando amor, continua vibrando aquilo que acredita, aquilo que de fato implementou na própria existência. É assim que conhecemos Chico Xavier, Gandhi e tantos outros. Uma feliz renovação moral para cada um de vocês. Boa noite para todos.